Oremos. Santo Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui juntos nessa tarde do Teu santo dia, para, Senhor, ocuparmos a nossa tarde, pelo menos parte dela, estudando os Teus sagrados ensinos. Queremos convidar o Senhor para ser o professor nesse estudo, que Teu Santo Espírito seja o mestre maior, nos conduza, nos conceda sabedoria para que nós venhamos compreender a Tua palavra e entender de modo especial que parte dessa mensagem especialmente toca ao nosso coração e fala às nossas necessidades. Unja os nossos lábios para falar, para ouvir, nos abençoe aqueles que estão entrando na sala ainda, aqueles que não poderão. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O nosso tema de hoje ele é sobre a chuva serôdia, e no capítulo, o livro de eventos finais está no capítulo 13, né? Aqueles que quiserem acompanhar aí, aqui nós temos um breve resumo, né, sobre esse capítulo. Nós temos aqui mais ou menos umas 8, 9 páginas, mas para aqueles que se interessarem mais, nos escritos de Ellen White tem muita coisa relacionada a essa chuva serôdia e o preparo para nós recebemos a mesma, certo? Mas nós vamos começar lendo o texto de Joel, capítulo 2. Livro de Joel, capítulo 2, no verso... Vou ler aqui do verso 23, do verso 23 em diante. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, para descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e não outro. E o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Monte Sião e em Jerusalém estão os que forem salvos. Fala um pouquinho mais alto, Lucas. Pediram aí. Estarão os que forem salvos, no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então aqui no texto fala de alguns eventos que nós ainda vamos falar no futuro, certo? Mas aqui o nosso foco é justamente essa chuva, né? Na verdade, as duas chuvas, a temporã e a serôdia, ok? Eu vou tirar aqui do fone, eu acho que vai ficar melhor o áudio. Como é que tá aí? Melhorou? Mais alto. Perfeito. Então, o texto ele nos mostra aqui que Deus ele vai derramar a sua chuva, né? Na verdade, essas duas chuvas, a temporã e a serôdia. Então, aqui, só para quem não é familiarizado com esses nomes, Guto, qual é a definição, o que eram essas chuvas, temporã e serôdia, para nós contextualizarmos com os nossos dias, né? O que aconteceu no passado com o nosso presente.
e o nosso futuro também. Beleza. Então, Deus ele é muito didático quando ele vai ensinar algo para o seu povo, né? Então, ele várias vezes usou coisas do meio natural, né, do cotidiano, para ele ensinar para o povo as lições que ele queria dar. Chuva temporã e chuva serôdia eram duas chuvas que caíam lá no Oriente, e a gente sabe que a questão da agricultura era muito forte para eles, né? Então, essas duas chuvas, elas caíam em momentos específicos lá do ciclo deles de colheita, semeadura, enfim. A chuva temporã, ela era a primeira grande chuva que caía, né? Ela caía quando a semente, ela era colocada no solo, e aí ela servia para fazer com que a semente germinasse, né? Então, tinha todo o período que ela germinava, ela crescia, várias chuvas e orvalhos nesse intervalo para ajudar o grão a continuar crescendo. E pouco antes do momento da colheita, caía uma outra chuva muito forte, que era chamada de chuva serôdia. Essa chuva era o que terminava de preparar a plantação para que ela pudesse ser colhida. Então Jesus, ele usou essa referência para simbolizar exatamente dois grandes momentos da salvação, né? A chuva temporã, a chuva que o Espírito sendo comparado a uma chuva, né? A primeira que caiu em um primeiro instante no início do grande movimento da pregação do Evangelho, e a segunda em um momento final para terminar de preparar a colheita da terra, os seres humanos, para que eles possam ir para o reino dos céus. Muito bem. A gente vai estar de olho aí. Quem quiser contribuir com alguma situação aí, uma questão, é só levantar a sua mão, fazer uma cena aí que a gente vai dar a vez aí, ok? Então, o Guto falou que essas duas chuvas, resumidamente, é o quê? Uma é para o preparo, né, para que a planta, o que foi plantado ali, ela pudesse crescer, né? E a chuva, essa é a chuva temporã, e a chuva serôdia, ela vinha quando os frutos já estavam praticamente maduros ali, e a chuva serôdia, ela vinha e era uma torrente, era bem mais forte essa chuva para fazê-la ficar mais forte ainda. Então, como o Guto falou, a chuva temporã, né, profeticamente falando, ela caiu ali no Pentecostes, né, teve uma condição para que os discípulos eles recebessem essa chuva temporã, e nós estamos também atrás dessa condição para nós recebermos a chuva serôdia, ok? E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Antes da gente falar propriamente da chuva serôdia, né, que a gente chama que é o derramamento do Espírito Santo na sua plenitude, né? Alguns dizem que ela é mais forte, né, do que o Pentecostes ali. Uma coisa interessante é que essa chuva temporã, ela começou a cair no Pentecostes e ela está caindo até hoje, nos preparando para essa chuva serôdia. Só que essa chuva serôdia, ela vai ser para nós, assim como foi para os discípulos a chuva temporã, certo? E uma coisa interessante, que eu sempre faço a pergunta, por que que nós, nesses últimos dias, por que que a chuva temporã, aquela chuva que caiu no Pentecostes, ela não é suficiente para nós terminarmos a obra hoje, né? É uma pergunta que eu faço. Se alguém quiser comentar aí, tiver alguma resposta. Outra questão que eu queria colocar a gente está fazendo algumas sequências, né? Mas a gente ainda não tem assim um texto, alguma coisa muito clara para nos mostrar se essa chuva serôdia ela ocorre antes do decreto dominical sair, aí depois vem o alto clamor, tem a questão da sacudidura. Então, até os próprios teólogos, né, eles não têm essa certeza. Eles até falam que ela é meio, como é que se diz, perigosa a gente tentar colocar se a gente não tem um texto, alguns textos assim para nos comprovar. Se alguém tiver algum texto
que nos mostre aí, nos dê uma claridade aí melhor, a gente te agradece, ok? Então, para que a chuva serôdia ela caia, né, nós temos que seguir, nós temos que buscar algumas coisas, a gente tem que se preparar para isso, certo? E a gente estava até comentando aqui no off, né? O reavivamento, ele é a chuva serôdia em si ou não? A chuva serôdia ela é diferente, ou ela vem depois, ou ela vem antes do reavivamento? O que que você... O pessoal estão todo escondido, né? Só estão com as fotinhas aí. Alguém quer dar uma resposta aí? Não? Estão tímidos hoje? Estão, né? O pessoal que fala não está aqui hoje, né? Ah, Tá Ellen falou, certo. acho Já que começou, né? depois. Já começou Então vamos lá. Hein, Guto, o que que os discípulos eles fizeram que já fica de um espelho, né, para nós buscarmos essa chuva serôdia? O que que Ellen White também ela vem nos aconselhando para nós recebermos essa chuva serôdia, né? Essa parte aí, Lucas, ela é bem legal. Tem um princípio dentro da teologia que eu gosto muito que diz que a história ela se repete. Ou seja, aquilo que aconteceu no passado, ele vai acontecer novamente no futuro. Por exemplo, Deus libertar o seu povo do cativeiro de Babilônia, né? No futuro isso vai acontecer novamente em um sentido espiritual. Deus vai libertar o seu povo da opressão que vai ser imposta pela Babilônia lá do Apocalipse. Então, a história se repete, né? Os discípulos entenderam errado o primeiro advento de Cristo e os mileritas aconteceu a mesma coisa. A gente vê essa repetição. Quando a gente fala aqui da questão da chuva temporã e da chuva serôdia, e como você colocou aí, só frisando, a chuva temporã, essa primeira, ela caiu lá no Pentecostes, né, naquilo que a gente conhece no Pentecostes de Atos capítulo 2. Aqui no livro Eventos Finais, ela tem uma descrição e ela dá algumas características de coisas que aconteceram lá na chuva temporã, coisas que foram necessárias, né, para que a chuva temporã viesse, e depois ela vai fazer um comparativo lá na chuva serôdia. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ela fala assim, ó, Eventos Finais 106 desse livro aqui, ó. Ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, eles humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram sua incredulidade. Os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar das pessoas e levar os pecadores a Cristo. Quando de parte, todas as divergências, todo desejo de supremacia uniram-se em íntima comunhão. E aí ela fala que esse aqui foi o período do preparo dos apóstolos. Então a gente tem algumas características aqui. Primeiro, eles humilharam o coração deles. Segundo, tiveram verdadeiro arrependimento. Terceiro, confessaram sua incredulidade. E o quarto, eles oraram com intenso fervor. Essas foram as características do preparo que eles fizeram para a chuva temporã. Quando a gente avança um pouco mais no capítulo da chuva serôdia, lá no subtítulo que fala assim, ó, precisamos humilhar o coração em verdadeiro arrependimento. Nesse subtítulo, ela está falando do reavivamento que é necessário acontecer na Igreja de Deus para que o Senhor possa derramar a bênção que é o Espírito Santo. Aí ela fala o seguinte, ó, cumpre-nos, porém, mediante, veja, confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, chegar às condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos a sua bênção, que é a chuva serôdia. Então, a gente tem aqui mais uma vez o paralelo da história se repetindo. Os discípulos se humilharam, se arrependeram, oraram com intenso fervor e o que mais? Confessaram os seus pecados, né? E aí eles fizeram o preparo e estavam aptos para receber o Espírito Santo com a chuva temporã. Ela fala aqui que a gente tem que fazer um reavivamento e a gente precisa fazer a mesma coisa. Confessar os nossos pecados, nos humilharmos diante de Deus,
nos arrependermos, ter uma oração fervorosa, aí sim estaremos prontos para receber a chuva serôdia. Então, o paralelo aqui é perfeito. E esse paralelo aqui eu percebi ainda há pouco, né? Quando era 1 hora da tarde, a gente estava conversando sobre isso, eu estava com uma dúvida tremenda aqui. Fui ler o texto e percebi essa similaridade entre os dois eventos, da temporã e da serôdia, mostrando realmente que é preciso haver um preparo antes. O Espírito não vem para fazer uma obra, né, de reavivamento, porque é preciso a gente fazer essa obra antes. Aqui algumas respostas, né? O Afonso falou que ele vem um pouquinho antes da vinda do Senhor Jesus. Amém, amém, Afonso. Tem que vir antes mesmo, porque senão todo mundo vai estar perdido aqui. A Francilene, né, disse que eu acho que já começou. Essa Fátima Guerreira, essa uma linda mulher aí, eu creio que alguns já estão recebendo a chuva serôdia, e é antes do selamento. E realmente, né, essa questão essa situação de que alguns estão recebendo é que nos intriga um pouco, né? Em certa parte, eu acredito nisso, em certa parte, me vem algumas dúvidas, né? Eu acho que o Guto vai ler um texto mais à frente aí. Eu queria só abrir aqui um parêntese para ler algo que Ellen White ela descreveu numa reunião da Assembleia da Associação Geral em 1901. Ela falou o seguinte, ó, se tratando do assunto do derramamento do Espírito Santo, né? Houve orações fervorosas e a reunião foi destacada pela presença do Espírito Santo. A obra foi profunda e algumas pessoas presentes choravam visivelmente. A gente vai ver aqui algumas características que o Guto falou aí, que está lá em Atos, né, do povo, dos discípulos se preparando e que deve haver nos últimos dias também. Membros da liderança tomaram a iniciativa de confessar seus pecados e maus sentimentos para com os colegas. Um repartiu a mensagem à igreja de Laodiceia e confessou sua pecaminosidade, sua pecaminosa condição, buscando o perdão dos demais. Aqueles a quem ele falava se ergueram de um salto e realizando também suas confissões e solicitando perdão, e logo se abraçavam uns aos outros chorando. O espírito de confissão se espalhou por toda a congregação. Tão somente foi aquela reunião, tão dominada pelo Espírito de Deus, que Ellen White a identificou como uma experiência com o Espírito, e acrescentou ela: noite adentro, estando-se quase até amanhã, a obra foi realizada. Aí vem o comentário aqui do autor do livro, que fala assim: naquela histórica Assembleia de 1901 foi realizada uma obra importante, uma organização completa da igreja. Entretanto, a maior obra que Deus procurava promover era a total entrega a ele e de uns aos outros. Infelizmente, essa foi uma visão que ainda não se materializou, né? E mais à frente, Ellen White ela comenta sobre essa visão que ela teve, né? Talvez tenhamos de permanecer muitos anos mais neste mundo por causa da insubordinação, como aconteceu com os filhos de Israel, disse Ellen White em 1901. Então, ela teve uma e aquele povo na época eles fizesse isso que ela falou, o Espírito Santo ele seria derramado lá, mas na verdade isso não aconteceu por causa da insubordinação e ela fala que talvez tenhamos que permanecer muitos anos mais tarde, mais neste mundo por causa dessa insubordinação. E nós estamos hoje aqui, né, praticamente é, mais de um século, 2 séculos, pouco menos de 2 séculos, né, para dessa situação que houve ali. E eu pensando na questão aqui da que a Francilene falou, que ela acha que já começou nessa chuva serôdia. E essa era uma pergunta que a gente estava comentando lá no grupo, né, Guto? Porque a atuação dessa chuva serôdia, o poder do Espírito Santo, ela vai ser algo assim extraordinário, né? Olhando para o passado, no Pentecostes, a Bíblia fala ali mais de 3.000 pessoas, né? Foram
convertidas, os teólogos falam que como não se contavam mulheres e crianças e tal, então era muito mais pessoas se convertendo em um só dia. E hoje a gente, na verdade, em vez da gente estar enxergando essa ascendência, a gente, na verdade, está vendo um declínio da igreja. A gente está vivenciando hoje a condição real de Laodiceia de Apocalipse 3, antes da igreja comprar os remédios, 3 remédios que Deus ele oferece ali, né? Então, há uma preocupação da gente se voltar, o Ted Wilson, desde quando entrou como presidente da Associação Geral, ele tem buscado essa questão do reavivamento e reforma. E antes eu ficava pensando assim, agora vai, porque o que falta para a gente terminar a obra é o quê? É o nosso reavivamento e reforma. E quando ele começa essa obra, parecia que as coisas iam agora começar a acontecer no povo de Deus, né? E hoje a gente vê que alguns anos se passaram, eu não sei se ele está desde 2008, se eu não me engano, não lembro direito, mas muito tempo se passou e essa mensagem que ele começou a tentar propagar lá, parece que morreu, né? Aí a gente volta naquela questão, o que a igreja ela está pregando hoje, né? Ela estava pregando o quê? Ela estava pregando sobre o amor, né? A esperança, estava pregando sobre foi deixado de lado. Então parece que a igreja ela se estagnou. E uma coisa interessante é que a Bíblia fala, né, Jesus ele fala para os discípulos, permanecei em Jerusalém, não saiam de Jerusalém até que venham sobre vós do Espírito Santo, né? Eu queria até fazer uma analogia aqui, que quem sabe essa mensagem não saia de casa, né? Não saia de casa até que venha o Espírito Santo para você sair. Quem sabe Deus não está nos convocando para nós, nesse momento de estarmos isolados, né? A maioria, quem sabe, está isolada aqui, para nós buscarmos esse poder do Espírito Santo, para quando a gente for liberto, né? Quando as praças começarem a se encher, quando as igrejas começarem a lotar novamente, as pessoas estiverem circulando aí, a gente possa ter esse poder para a gente sair e pregar esse evangelho que deu uma estagnada, né? E essa verdade presente. Exatamente. Complementando isso que o Lucas falou, o livro aqui ele deixa claro do Eventos Finais que quando aconteceu a chuva temporã, a irmã White fala que a igreja viu conversos vindo para ela de todas as direções. Então, realmente foi algo muito forte, né, quando aconteceu. E aqui no livro ela fala também dos 2 principais motivos pelo qual a chuva serôdia cai. Ela vem, né? Primeiro, ela fala assim, ela virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e também preparar os santos para estarem em pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Então, aqui ela está falando do período do alto clamor, né? Vai estar se intensificando. É claro que as igrejas hoje, alguns já pregam, né, a mensagem do terceiro anjo, mas a gente sabe que ainda não é aquela coisa intensa, né, como deve ser assim o foco número 1 da igreja. Mas ela fala que quando o povo tiver ouvido o testemunho, o conselho da testemunha fiel lá de Apocalipse, quando ele tiver se reformado, aí a chuva serôdia vai vir para acompanhar, para dar poder à voz do terceiro anjo. E aí veremos coisas grandiosas, né? Assim, maravilhosas mesmo, como realmente aconteceu lá na época do Pentecoste com os apóstolos. E aqui tem um alerta bem importante, ela fala assim para a gente, mas a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida. Se a chuva temporã não fizer o seu trabalho, a serôdia não desenvolverá semente até a perfeição. Então, isso aqui, irmãos, é o ponto que especialmente nos toca no momento de agora que a gente está vivendo. Se a chuva temporã não está fazendo o seu trabalho, não receberemos a chuva serôdia. Ela fala aqui que somente aqueles que estão caminhando conforme a luz que eles estão recebendo poderão do Senhor receber mais luz. Então, é uma questão de análise racional. Eu sempre digo,
quando eu vou fazer minhas pregações, que o cristianismo ele é racional, ele não é emocional. A gente tem que analisar se nós estamos vivendo ou buscando viver, pelo menos, à luz daquilo que nós temos recebido. Deus todo dia tem mandado chuva temporã para a gente, esperando que isso aí vá nutrindo, vá enchendo a semente. Então, se agora a gente está vivendo um cristianismo superficial e a gente não está buscando reavivamento, o risco é muito grande para a gente. Né? O problema é muito grande. Se a gente não ouvir o conselho da testemunha fiel, a gente está num caminho potencialmente perigoso, porque Deus ele não faz esse milagre, né, como muitos acreditam. É preciso ter o esforço da nossa parte. Ela fala aqui, ó, vi que ninguém poderia participar do refrigério a menos que obtivesse a vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra. Deveríamos estar nos aproximando mais e mais do Senhor e achar-nos à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar em pé no grande dia do Senhor. Cumpre-nos remediar os nossos defeitos de caráter. Né? Então, são pontos assim que a gente realmente precisa buscar cada dia, autoexame constantemente, né? Pedir que Deus ele nos dê colírio para a gente enxergar os nossos defeitos e caminhar nesse sentido. Quero agradecer a Brenda, né, a Ellen aí por estar compartilhando os textos que a gente está lendo. Eu vou ler um outro texto aqui, lembrando que o tema ele é chuva serôdia, ok? Eu vi agora a importância de nós termos um estudo somente para o reavivamento e reforma, ok? Então a gente não vai adentrar muito porque também nosso tempo ele já está bem avançado. Só lembrando aqui rapidamente que na próxima semana, no próximo sábado, a gente vai ser às 3 horas, ok? Porque o nosso compromisso que nós temos é quinzenal. Então, semana que vem será às 3 horas, novamente. O texto fala assim, ó, já é lá no final do capítulo. Nem todos receberão a chuva serúdia, né? Foi-me mostrado que se o povo de Deus não fizer esforços da sua parte, mas esperar apenas que sobre ele venha o refrigério para remover os defeitos e corrigir os erros, se nisso confiar para ser purificado da imundícia da carne e do espírito e preparado para tomar parte no alto clamor do terceiro anjo, será achado em falta. Então, a gente tem alguns textos na Bíblia, e eu gosto em particular das 10 virgens, né, que a chuva serôdia, ela não vai trazer o azeite para aquelas 5 virgens nécias, né, imprudentes. Ou seja, aquelas que já se prepararam, já elas recebem, né, o noivo. Nós, isso já para nós, se nós não nos prepararmos, quando cair a chuva serôdia, nós comentamos num vídeo, eu acho que o segundo vídeo sobre o decreto dominical, se eu não me engano, o primeiro vídeo, nós falamos que quando vier o decreto dominical e eu decidi, nós que conhecemos a verdade, nós decidirmos em que lado nós vamos estar, ali a porta da graça, ela já se fechou para mim, né? Por exemplo, se eu decidir pelo lado da marca da besta, eu não vou voltar atrás. Eu vou ser marcado pela marca da besta, ok? Mas quando nós recebemos a chuva serôdia, né? Também a gente não vai retroceder. Aqueles que receberem a chuva serôdia já está sendo selado pelo Espírito Santo, ok? Para os últimos eventos. Vai dar o alto clamor e vai estar em pé naquele grandioso dia, ok? Então, mas quando vier o decreto dominical, e é isso que nos intriga um pouco, a gente não tem saber se primeiro vem como é que se diz, a aprovação do decreto dominical e depois vem a chuva serôdia, ou se é o inverso, a gente vem a chuva serôdia preparado para o decreto dominical. Se alguém tiver algum texto que possa nos iluminar a mente aí, a gente agradece, ok? Mas deve haver um preparo desde já. O irmão Afonso, ele até falou aqui, ó, agora
depois desse episódio que todos nós estamos passando, o mundo não será mais o mesmo. Então, acredito que haverá, sim, um reavivamento. Com certeza, o reavivamento ele vai existir, né? Agora, é aquela questão. Um exemplo. Em 96, saiu uma cartinha que o decreto dominical tinha sido aprovado. Eu tomei algumas decisões precipitadas na minha vida naquela época, acreditando piamente que Jesus estava voltando naquele tempo, né? Em 96, nós estamos em 2020 e Jesus ainda não voltou. É possível, é possível que haja ainda uma tardança maior do que a gente imagina. É possível, né? Porque todos aqueles que vivem com essa promessa, com essa esperança, sempre acredita que Jesus vai vir na sua geração. Só que, se nós estudarmos mais profundamente, nós temos uma luz para os nossos tempos, a gente tem uma claridade maior de que o tempo já tipo que se esgotou mesmo. Então, realmente, Jesus, certo? Jesus está muito mais próximo de voltar, bem às portas. Agora, realmente, a gente não sabe o que vai acontecer depois que essa pandemia ela acabar, né? Mas o certo é que cada um de nós precisamos estar nos preparando nesse momento de isolamento. A minha mãe... Só uma coisa, Guto, rapidinho. Aqui, quando fala, nem todos receberão a chuva, o Guto ele tem um texto aí, que depois ele pode nos mostrar. Eu acho que no estudo dos últimos enganos satânicos, lá nós vimos que Satanás ele vai produzir um falso reavivamento dentro das igrejas, certo? Eles também têm esse estudo de chuva temporã, chuva serôdia e tudo mais, e eles acreditam que vai haver um avivamento dentro do povo, também lá fora, né? Então, Satanás ele vai confundir, certo? Vai confundir eles lá, e nós aqui, o texto que o Guto tem, é que aqueles que não receberem, vai meio que passar desapercebido. A chuva serôdia vai cair, vai haver o alto clamor. E, por exemplo, se eu não receber, eu vou passar desapercebido achando que a chuva serôdia ainda não caiu. Ok? Então, Satanás ele é essa contrafação. No povo de Deus vai haver um reavivamento e reforma, vai cair a chuva serôdia, e ele vai fazer essa contrafação nas outras denominações. Para quê? Para dificultar a nossa mensagem chegar a eles e eles acharem que, não, eles estão certos, eles estão no caminho certo, eles estão recebendo o poder do Espírito Santo. Então, enfim, eles acreditarem que eles estão no caminho certo. Porém, Deus ele vai fazer a sua obra, porque o Espírito Santo ele estará no nosso lado, né? E é ele quem faz a obra e não somos nós. E antes de eu colocar esse texto aí que o Lucas falou, eu queria frisar isso aqui que a Amy colocou aqui no bate-papo. O Espírito Santo não irá forçar ninguém. Isso deve partir de nós, senão pereceremos em trevas. Irmãos, isso aqui é muito verdade. Sabe? Eu li um texto da irmã White que ela fala que Deus, ele não está pedindo um favor para ninguém. Se realmente nós o amamos e a gente almeja a sua vinda, nós vamos nos empenhar nessa obra, sabe? Ele não vai empurrar ninguém. No Testemunho Seletos, volume 1 ou volume 2, tem um texto da irmã White lá, que ela fala que às vezes acontecem situações como essa que a gente está vivendo, e o povo, sabe, se desperta e todo mundo começa a buscar mais a Deus, como aconteceu agora no começo da pandemia, né? Mas aí depois que o tempo passa, as pessoas voltam à sua normalidade, voltam a passar o dia inteiro assistindo série no Netflix, sabe, semeando vento. Então, o que aconteceu com ela naquele reavivamento? Aquele não foi um reavivamento por princípio, foi por emoção, foi um fogo de palha. Então, a irmã White ela fala assim na sequência do texto, Deus ele deixa o momento passar um pouco mais para que ele possa provar se realmente aquele suposto reavivamento ele foi verdadeiro ou ele foi simplesmente por emoção. E aí, depois que o tempo passa, as coisas se normalizam, muitas pessoas voltam à vida que ele tinha vivido antes. E aí a gente pode refletir aqui, quantos será de nós mesmos ou de nossos irmãos que fomos chacoalhados quando começou a pandemia, achando que era o fim do mundo, e agora
a vida voltou à mesma normalidade de antes. Sabe? Então, são coisas como essa que muitas vezes impedem o caminho para que o Espírito Santo seja derramado. Mas não nos enganemos. Deus, ele tem seus pontos de luz em todos os cantos. Nós somos 25 pessoas aqui em locais espalhados na cidade, sabe? Então, nós podemos ser pessoas, nós podemos conhecer pessoas que estão realmente ali buscando a Deus. Estão se preparando, se reavivando, independente de pandemia ou não, eles estão trabalhando na obra, estão buscando consagração. E esses pontos de luz aqui e ali é o povo que Deus vai levantar. Ela fala aqui, ó, no final do capítulo sobre a chuva serôdia. Temos a esperança de ver toda a igreja reavivada? Tal tempo nunca há de vir, irmãos, nunca. Há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa oração. Precisamos entrar na obra individualmente. Quantas vezes a gente tenta fazer programações na igreja de estudo das profecias dos eventos finais, a gente sonha em ver a igreja cheia, todo mundo vindo, e aí vem aqueles 5, 3 gatos pingados, os irmãos faltam. Então, sabe, é uma coisa que não vai acontecer, irmãos. A igreja toda reavivada. Então, a gente não tem que esperar por isso. Entre na obra individualmente. Ela fala aqui, ó. Pode ser que a chuva esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos nem a receberemos. Por quê? Fiquei esperando todo mundo ir junto no reavivamento. E aí eu acabei que o reavivamento estava acontecendo individualmente, lá na casinha do irmão. Eu estava esperando todo mundo para eu ir junto com a barca. E aí eu acabei demorando demais, não me preparei. O irmão recebeu a chuva serôdia. E tem um capítulo aqui que ela fala que aqueles que não receberem vão dizer que isso é fanatismo e vão ser os primeiros a se opor à obra. Então, imaginem essa situação, né? E aqui ela fala, ó, aqueles que não fazem esforços decididos, mas esperam simplesmente que o Espírito Santo os force à ação, perecerão em trevas. Foi o que a Amy comentou lá em cima. E no livro Testemunhos para Ministros, na página 507, ela fala assim, ó, muitos têm, em grande medida, deixado de receber a chuva temporã. Esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia. Aí vejam o que ela fala aqui, ó. Estão cometendo um erro terrível. O trabalho que Deus começou deve estar continuamente avançando. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz. Então vejam, é um erro terrível, né? A gente esperar para ir junto com a multidão. A gente tem que entrar nessa obra individualmente, irmãos. E eu confesso que eu tenho pensado assim, se realmente a nossa vida ela vai voltar ao normal, sabe? Se a gente vai voltar a cair naquela rotina da igreja. Irmãos, eu desejo assim, sabe, que de verdade já fosse o fim do mundo. E a gente, sabe, buscasse ao Senhor, se consagrasse, a chuva serôdia viesse, sabe, acabasse logo. Mas depende muito de cada um de nós, né? Depende até de mim, se eu estou fazendo a minha parte como eu deveria. Mas, assim, é realmente tempo de a gente refletir sobre isso. Eu vou encerrar minha participação aqui. Daqui a pouco a gente vai começar outra lá. Queria ler alguns textos aqui. Eu li aqui, ó. Foi-me mostrado que se o povo de Deus não fizer esforços de sua parte, mas esperar apenas que sobre ele venha o refrigério para remover os defeitos e corrigir os erros, se nisso confiar para ser purificado da imundícia da carne e do espírito e preparado para tomar parte do alto clamor, o terceiro anjo será achado em falta. Então aqui Ellen White fala, e tem outros textos que fala que o céu ele é tomado por esforços, né? Então, de certa parte, nós temos que ter a nossa resposta também, nós temos que fazer esforços, né? Fazer abnegações e tudo mais. É claro que com a ajuda do poder do Espírito Santo. Eu preciso me esforçar para me ajoelhar para buscar o Espírito Santo. Eu preciso me esforçar para abrir a palavra de Deus, para eu entender qual é a vontade de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Outro texto que fala aqui, quando as igrejas se tornarem igrejas vivas e atuantes, olha só, será que o Espírito Santo está caindo hoje? Será que nós temos igrejas iguais a essa aqui? Quando as igrejas se tornarem vivas e atuantes,
o Espírito Santo será concedido em resposta ao seu sincero pedido. Não podemos esquecer que a igreja não é aquele templo lá nós, individual. Eu me tornar uma igreja atuante, quando eu realmente estiver fazendo a obra do Senhor, aí sim o Espírito Santo vai ser derramado sobre a minha vida, não é isso? Quando a gente fala igreja, as pessoas pensam que é lá aquela... Uma coisa interessante é que eu já procurei, sinceramente, já procurei a questão da igreja. É claro que nós somos templo do Espírito, né? Quando os apóstolos falam sobre nós sermos a igreja, né? Eu não vejo a igreja assim individualizada, né? Muitas pessoas acham que... Eu conheço pessoas que não gostam de ir para a igreja, né? Porque acham que em casa pode ter a sua comunhão normalmente com Deus. Beleza, você pode buscar comunhão em casa, certo? Mas a Bíblia fala que nós não devemos deixar de nos congregar. Então, quando os apóstolos falam que nós somos a igreja de Cristo, nós temos que ver também que a igreja de Cristo, ela faz o quê? Ela profetiza, fala em línguas, ela canta, ela tem vários dons. Então, eu não posso ser uma igreja isolada, né? Eu querer trabalhar sozinho. Então, a questão da comunidade é por isso que nós devemos estar unidos, né? Eu não sei cantar. Minha vontade era cantar assim, eu pregar e no final fazer aquela mensagem de apelo, com uma mensagem cantada, né? Mas eu não tenho esse dom, né? Mas eu tenho pessoas, a igreja tem pessoas que já fazem esse dom. Eu tenho uma enorme dificuldade de chegar com uma pessoa a primeira vez, fazer o primeiro contato para oferecer um estudo bíblico. Eu tenho maior dificuldade de ir na rua e entregar panfleto, aquele livro de esperança. Eu dou suporte, mas eu tenho esse problema, eu não consigo, né? Aí o tempo vai passando, aí eu vou até que consigo ali, mas no finalzinho eu consigo entregar um livro, pelo menos. Mas tem pessoas que fazem isso de uma forma primorosa, ok? Só terminando aqui a leitura. Então, quando as igrejas se tornarem igrejas vivas e atuantes, o Espírito Santo será concedido em resposta a seu sincero pedido. Então, as janelas do céu se abrirão para os aguaceiros da chuva serôdia, ok? O grande derramamento do Espírito Santo, Espírito de Deus, o qual ilumina a terra com toda a sua glória, não ocorrerá sem que tenhamos um povo esclarecido, que conheça por experiência o que representa ser cooperador de Deus. Quando tivermos uma consagração completa, não é meia boca, de todo o coração, ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato por meio de um derramamento sem medida de seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não se tornar cooperadores de Deus. Aí o texto que eu acho interessante. Aqui está no subtópico ser trabalhadores dedicados no serviço de Cristo. O último parágrafo desse subtópico. Quando a praga da indolência e da preguiça tiver sido afastada da igreja, o Espírito do Senhor se manifestará generosamente. O poder divino será revelado. A igreja verá a atuação providencial do Senhor dos exércitos. Então, eu vejo essa indolência, essa preguiça, numa comodidade, né, que nós, membros, nós como igreja de Laodiceia, a gente está acomodado, né, em nossos lares. Hoje em dia nós temos ar-condicionado, temos tantas coisas assim, nós temos internet ali. Então, nós estamos acomodados com uma situação que nós estamos indolentes. A igreja de Deus ela está indolente. E é o momento de nós acordarmos. Já chegou, isso aí é uma mensagem já pregada há muitos anos, há mais de milênios sendo pregados. Já é hora de nós acordarmos do sono, né? Para quê? Para que esse reavivamento e reforma realmente aconteça, para que a chuva ela venha cair sobre nós e nos habilitar para esse autoclamor, ok? Então, o preparo ele é essencial hoje.
Eu finalizei aqui Amém. minha situação, o Guto vai finalizar aí com vocês, ok? E 3 horas, semana que vem a gente vai estar juntos. Beleza. Queridos, o texto que eu quero deixar para vocês aqui no final, ele é bem curto, né? Tá aqui nos eventos finais, na página 109 dessa versão aqui, ó. Fala assim, ó: a descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro. É, porém, o privilégio da igreja recebê-la agora. Temos que buscá-la, orar por ela, crer nela. Precisamos tê-la e o céu espera por concedê-la. O Senhor quer que o importunemos a esse respeito. Então, irmãos, nós podemos sim ser a última geração. Essa quarentena, essa pandemia pode sim ser o início de todos os eventos finais. Mas isso depende de nós, queridos. E o meu apelo é que nós possamos nos consagrar mais ao Senhor, subir novos passos na escada para o reino dos céus. Que a gente possa nos envolver na missão com os nossos talentos. Como o Lucas falou, ele não sabe cantar, tem dificuldade para entregar um livro, mas há pessoas que são especialistas em fazer isso, em fazer um contato missionário, outras sabem cantar, pregar. Deus não quer que você vá além daquilo que Ele te deu como talento para fazer. Então, o meu apelo é que nós possamos tomar essa decisão. Isso o Espírito Santo precisa tocar no teu coração. Que você permita ser usado por Deus, sabe? Se nós nos empenharmos na obra hoje, crendo que vai voltar amanhã ou daqui a 1000 anos, estaremos na obra, trabalhando, nós estaremos, como ela diz aqui no livro, com o nosso vaso limpo, preparado e com a boca virada para cima, para que o Espírito Santo, na hora certa, possa derramar a chuva serôdia e a gente possa participar aí do cumprimento final da obra do Evangelho. A irmã White fala assim: ninguém pense que não precisa estudar a Bíblia porque não prega do púlpito. Não podemos saber, não temos como saber o que o Senhor pode exigir de nós. Então, que nós possamos a cada dia nos consagrar mais ao Senhor, morrer para o mundo, que a gente possa atender esse apelo, que a gente possa orar pedindo o Espírito Santo. A nossa geração pode ser a geração que verá o Senhor vindo em glória, mas isso depende de nós. E o meu apelo é que nós possamos buscar ser pessoas que promovam reavivamento e reforma nas nossas igrejas, que possamos ser foco de luz aonde nós estamos, que possamos nos aprofundar no conhecimento da palavra do Senhor a cada dia. Que Deus abençoe a cada um de nós, queridos. Eu queria convidá-los a nós fecharmos os olhos para nós fazermos uma oração, encerrando o nosso estudo de hoje, tá bom? Oremos. Santo Deus, nós estamos aqui reunidos neste momento, buscando conhecer mais dos teus ensinos. Senhor, nós estamos entendendo o que o Senhor deseja de nós e o nosso coração está inclinado a querer se consagrar a Ti e receber Teu Santo Espírito. Mas, Senhor, somos pecadores, limitados em nosso conhecimento, temos inclinações para o pecado, mas sabemos que o Senhor é todo-poderoso para fazer toda a obra que for necessária. Nos ajude, Senhor, a sem medidas nos colocarmos em Tuas mãos para sermos usados por Ti, a sermos canais para também levar reavivamento e reforma à vida de nossos irmãos, que quem sabe estão vivendo em mornidão. Nos ajude a nos consagrarmos a Ti, Senhor, a colocarmos em Teu serviço os talentos que o Senhor concedeu a cada um de nós. Nos abençoe, Santo Deus, realiza esse milagre no meio do Teu povo. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Cada dia posso ver, perceber em Senhor